Tá gravando. E agora a gente pode compartilhar. Então, muito bem. Vamos falar sobre a visão econômica do contrato, liberdade de contrato e algumas questões associadas. Essa é uma apresentação rápida do nosso primeiro encontro na disciplina de obrigações negociais e sistema de justiça. Ok. Muito bom. A economia tem uma premissa que é a seguinte no que diz respeito a contratos. Em primeiro lugar, contratos são os instrumentos pelas quais as trocas se realizam. Tem até uma discussão na economia sobre se transações spots, onde há simplesmente entrega de mercadoria versus preço, se é um contrato ou não, porque você não teria espaço para descumprimento de obrigação naqueles produtos em que se permite inspeção. Então, por exemplo, numa feira, a economia tem parte da economia que entende que não há contrato, porque não é preço, é pecúnia versus produto, é um contrato spot, não tem que fazer. Eu não concordo, tem uma parte da economia que também não concorda, porque você tem, por exemplo, todo um contexto de regras de fundo sobre isso. Então, por exemplo, uma fruta vendida numa feira que esteja aparentemente perfeita e possa ser objeto de inspeção pelo comprador, ainda que o pagamento seja à vista imediato, há um dever implícito legal de que aquela fruta não esteja podre, de que se é um produto industrializado que esteja dentro do prazo de validade. Então, tem essa discussão. Mas isso não nos interessa tanto hoje. Alguns dizem que, tudo bem, existem essas regras de fundo, mas isso não é contrato, porque essas regras de fundo são do ordenamento jurídico. O contrato é aquela regra que é criada pela parte. Essa é uma discussão interessante, mas é uma discussão muito teórica que não nos interessa muito hoje. O que nos interessa hoje é a premissa de que contratos entre partes informadas serão eficientes. O que é isso? O que é a definição econômica de eficiência? Eficiência acontece quando, após uma transação, os recursos, objetos da transação, chegam no seu uso mais valioso. E vamos além, seria uma transação eficiente de Pareto, e não apenas uma transação eficiente de Kaldor-Hicks. Com isso, a gente conclui que contratos livremente pactuados maximizam riqueza individual e social. Obviamente, eu imagino que alguns conceitos sejam estranhos, sejam novos para algumas pessoas, mas é simples. O que é esse uso eficiente? Quer dizer que sempre que eu transaciono alguma coisa, essa transação só ocorre, por definição, só ocorre numa transação voluntária, só ocorre porque a pessoa que está, na condição de vendedor, a pessoa que está comprando de mim dá mais valor ao bem do que eu. Porque se eu desse mais valor, simplesmente a pessoa não pagaria. É dizer o seguinte, que imaginemos que a gente tem um bem qualquer, um telefone, uma xícara, quer que seja, e eu estou vendendo essa xícara por R$5. Se eu coloco um preço nessa xícara de R$5, significa que, para mim, vendedor, o valor dessa xícara é qualquer valor inferior a R$5, R$4,99, R$4,95. Não quer dizer que seja meu preço mínimo, tanto é que pode ser que o comprador diga, olha, por 5 eu não compro, mas eu compro por 4. Se eu vender por 4, significa que o valor que eu dei a ela é menor do que 4, porque eu não me desfaço de um bem por um valor menor do que aquele que eu dou a ele. Valorizações são subjetivas, de forma que eu posso considerar que um bem tem um valor específico. Para mim, outras pessoas podem considerar que aquele bem não tem o mesmo valor. Por outro lado, o preço pago a gente pode, olhando do ponto de vista do comprador, nesse mesmo exemplo,
Se o comprador pagou 5, significa que ele dá um valor a esse bem maior que 5. Por quê? Porque se ele desse um valor menor do que 5, ele não pagava 5. Simples assim. Então, eu tenho um bem, o mesmo bem, no final, chega na parte que valoriza esse bem mais do que o vendedor. Essa a definição de uma troca livre. A gente pode pesquisar na literatura, por exemplo, tem exemplos sobre uso de recursos. Posner, por exemplo, fala da questão da água, né? Ele fala que se você tem um rio que só pode ser ou usado por um grupo de velejadores ou usado por uma indústria papeleira, quem tiver disposto a pagar mais, essa é a solução mais eficiente. Não é necessariamente a solução legal, porque existem aí uma série de outras questões, mas a solução mais eficiente é permitir que o recurso seja usado por aquele que está pagando mais. Isso é, inclusive, a base do teorema de Coase, né, o pano de fundo, onde o Ronald Coase diz o seguinte: olha, não interessa muito a questão de quem tem o direito. Num ambiente de custos transacionais muito baixos ou próximos a zero, esse direito de uso do recurso sempre acabará com quem lhe dá o uso mais valioso. Então, o que ele está dizendo, se a gente, por exemplo, pensa no direito de uso de água, seja por velejadores, seja pela indústria papeleira, e o uso é excludente, ou é um ou é outro, o que ele está dizendo não interessa que a lei diga que a indústria papeleira tem o direito de propriedade, se os velejadores valorarem mais o uso do recurso para velejar, eles vão pagar para a indústria papeleira não usar, e a água vai chegar no seu recurso mais valioso, e isso vai ser eficiente. O problema disso é que a gente não vive nesse mundo teórico sem custos de transação. Então, se a gente tem vários velejadores, você vai ter problema de coordenação, de conseguir juntar todos, você vai ter problema de free rider, porque, por exemplo, pode ser que tenha um velejador que não queira participar do custo de adquirir o direito para usar gratuitamente depois a água, uma vez que esse direito tenha sido adquirido. Tem uma série de outros problemas, e é claro, a gente tem o problema de um outro problema de fundo, que é o problema da questão de justiça distributiva, que é, bom, ok, eu, velejador, não valorizo tanto, nós, conjuntos de velejadores, não valorizamos tanto o uso da água quanto a indústria papeleira, mas nós somos muitos e nós, mesmo não dispostos a fazer o pagamento por esse uso do recurso, a gente quer ter esse direito porque questões ambientais, questões sociais, questões de utilidade, a gente tem uma série de problemas que podem ser discutidos aí, e a gente vai entender melhor esses problemas ao longo do semestre, mas o fato é o seguinte: por definição econômica, numa transação voluntária, aquele que mais valoriza o objeto da transação vai terminar sendo o seu proprietário. É dizer, de uma forma simplificada, que se o preço de uma xícara é 5, isso significa que ela vale para o vendedor menos do que 5 e para o comprador mais do que 5. Tá claro isso? Simplesmente por uma questão que eu considero óbvio, mas é uma questão simples que as pessoas não comprariam. Se eu estou disposto a pagar R$5 por essa xícara, eu, no ponto de vista do comprador, estou disposto eu até pago menos, se o preço estiver menor, mas eu não pago mais. Esse é o meu. Então, significa que eu valorizo. O valor que eu dou essa xícara é 5, no máximo R$5. Se eu estou disposto a vender por não menos do que 5, eu venderia por 6, mas eu sei que o que interessa é o seguinte: o que interessa é que eu não vendo por menos do que 5. Então, se a gente chegar à conclusão, e aí, nem sei se eu queria adiantar isso, mas deixa eu adiantar. Vou fazer uma pergunta para vocês: quanto vale uma Ferrari? Qualquer uma F40, quanto vale uma Ferrari? Alguém quer me ajudar?
Tem nem ideia, sei lá, por volta de 1 milhão. Então, deixa eu fazer essa pergunta de forma diferente. Quanto vale uma Ferrari aqui entre o professor e os alunos da disciplina de obrigações negociais e sistema de justiça? Tem alguém disposto a pagar 1 milhão por essa Ferrari? 50 mil. Para você, valor é subjetivo. Para o Felipe, o valor é 50 mil. Eu tenho outra pergunta. Felipe, se essa Ferrari aparecesse na tua frente aí com documentação legalizada, você sem custo de transação, você não tem nenhuma dúvida sobre origem e procedência, você tem 50 mil para pagar? A gente tem que arrumar, né? Porque depois a gente vende mais caro. Desculpa a indiscrição, é porque é o seguinte, valor tem a ver também com disposição para pagamento. Tá? Economicamente falando, não interessa, eu gostaria de ter a Ferrari e eu pagar, e se eu tivesse R$1 milhão, eu pagaria R$1 milhão. Esse não é o valor que você dá à Ferrari. Valor tem a ver com a disposição para pagamento, willingness to pay. Tá? Então, e isso leva, por exemplo, em questões de política pública, leva a certas situações mais complexas. O Posner dá um exemplo no livro dele, só para a gente entender bem o que significa valor para a gente e para a economia. Isso vai ser importante para a gente entender essa eficiência do contrato. O Posner dá um exemplo que é extrato de glândula pituitária, basicamente um remedinho de crescimento. Tá? Imagina que você tem uma família extremamente rica que tem um filho de altura mediana para baixo. É um filho que vai ter 1,60 m, a projeção de crescimento dele, de altura final dele, é 1,67 m, 1,70 m, 1,68 m. Se ele tomar esse remédio, ele vai crescer um pouquinho e ele vai chegar a 1,71 m, 1,72 m. A experiência do casal, dos pais, diz que, olha, se ele tiver 1,72 m, isso é melhor para ele, porque ele vai ser melhor nos esportes, vai ser mais socialmente atrativo para mulheres ou rapazes com quem ele futuramente queira ter encontros, isso vai melhorar a vida dele. As estatísticas mostram que pessoas mais altas acabam tendo um salário, remuneração média, eles vão fazer isso. E eles têm dinheiro para pagar o remédio. Imagina que o remédio é escasso, e essa é outra pressuposição da economia, escassez. Né? A gente não tem um mercado de oxigênio, porque hoje em dia tem oxigênio para todo mundo aí. Ou melhor dizendo, ar, né? Porque oxigênio, a gente acabou de ver na pandemia que existe sim escassez de determinados tipos de oxigênio concentrado. Imagina que tem outra família, mas uma família muito mais pobre, e tem uma criança com problemas severos de crescimento, que vai ter, se não tomar esse remédio, 1,50 m, e pode ter até algumas doenças decorrentes dessa condição, e vai chegar mas se tomar o remédio, vai chegar a 1,65 m. Mas o remédio é escasso. E por ser escasso e ter mais gente procurando do que produção, ele é um remédio muito caro. Quem precisa mais desse remédio em termos de justiça distributiva? Vocês vão concordar comigo que quem precisa mais é a família da criança que tem problema de nanismo, que vai chegar a 1,50 m, que pode chegar a 1,63 m, 64 m. Eles precisam mais. Eu acho que todo mundo vai concordar que a solução mais justa é que esse remédio chegue a essa família mais pobre. Todo mundo concorda? Se não concordam, por favor, deem a sua opinião, só façam de forma fundamentada. Até agora todo mundo concorda. A solução mais justa. A solução mais eficiente, não. Por quê? Porque pela definição de valor, o uso mais valioso do recurso vai ser o uso com a família mais rica, porque eles simplesmente, por uma questão muito simples, eles têm disposição de pagar. Valor é medido também por disposição de pagar. Então, eficiência e aí vem uma das críticas à análise econômica do direito, vem daí, mas é uma crítica infundada, porque o próprio Posner fala que eficiência não deve ser o único critério de definição de política pública, mas a solução eficiente é permitir que o remédio seja usado pela criança mais alta com a família mais rica. Não é a mais justa nesse caso, eu acho que todo mundo vai concordar com isso, tá? Então é importante a gente entender esses conceitos de trabalho. Mas a solução mais eficiente
é que o remédio seja usado pela família mais rica com a criança mais alta. Injusta, sem dúvida, e o próprio Posner diz que, olha, eficiência não é o único critério, é um dos critérios que deve ser considerado, mas isso aí nos ajuda também a entender a questão do valor, tá? Valor não é quanto eu acho que vale. Esse 1 milhão de reais pela Ferrari que a gente falou é preço de mercado, é o preço de troca médio, porque existem várias Ferraris e várias pessoas vendendo e várias pessoas comprando, tá? Valoração é sempre subjetiva, tá? E outra coisa, não é um subjetivo que depende da efetiva disponibilidade de pagamento. Não é quanto eu acho. Ah, a Ferrari está vendida por 1 milhão, eu acho que ela vale 900 mil, mas eu tenho... Se aparecesse na minha frente como oferta, eu pagaria 30 mil. Tá? Eu, pessoalmente, Orlando, não tenho uso nenhum com uma Ferrari, não me atrai em termos de status, nada, eu sei que é um carrão, eu sei que e tudo mais, mas eu sei lá, o Felipe paga 50, eu provavelmente pago 30. Tá? Ou, é claro, que sabendo que existe um preço de mercado de 1 milhão, talvez eu pague 300 mil, se eu tiver, porque eu estou pensando na transação futura. Ok? Então, vejam que tem todos esses aspectos, assim, eu posso estar pensando, posso estar querendo pagar 500 mil, porque eu sei que vai ter alguém para comprar por 900 ali na frente. Então, tem todas essas questões, tá? Bom, então, se a nossa premissa, voltando aqui à nossa premissa, é que partes informadas farão transações eficientes e que ninguém se desfaz de um ativo por um valor por aquilo que seria por um preço inferior ao valor, e lembrando que valor é subjetivo, sempre que eu tenho uma transação livre, ela é eficiente, ela maximiza a riqueza das partes envolvidas e ela maximiza a riqueza social, que é a soma das riquezas. Tá? E outra assunção da economia, da macroeconomia agora, é que essas transações ocorrem num ambiente em que elas não são jogos de soma zero. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem circulação de mercadorias e serviços e bens e outras facilidades, funcionalidades, commodities ou não, ou produtos à medida, a gente está tendo um aumento de riqueza social. Tá? Não confundam com base monetária, não é isso. É riqueza social. O que é riqueza social? É a soma das valorações individuais de todos os bens produzidos e consumidos. Tá? Então, isso é positivo para a economia. Isso gera um outro tipo de contestação, que é uma contestação de natureza econômica, sobre desigualdade. Por exemplo, se a gente tem uma transação livre, pode ser que uma das partes tenha tido um ganho maior, e aí você acaba tendo gaps de riquezas individuais que são objeto de crítica social. Podemos começar com um exemplo pequeno. Vamos voltar para a nossa xícara aqui. Né? Imagina que essa xícara aqui, eu dou a ela, eu sou proprietário, tá comigo, vocês estão vendo, como se diz por aí, posse é 90% da propriedade, então eu estou com ela aqui, ela é minha, ok? Vocês não sabem disso, mas eu não me interesso mais tanto por ela e eu a venderia por 4, esse é o valor, qualquer valor acima de 4. Mas imagina o seguinte, imagina que eu ofereço para vocês ela por 10, vocês não sabem qual é a minha valoração subjetiva, eu ofereço por 10. A Helena gostou, achou bonitinha, tem umas estrelinhas, é vermelha com branca, bonitinha, e ela não tem uma xícara para tomar café. Então, ela está achando o seguinte, olha, eu estaria disposta a pagar qualquer valor até 12 reais. Então, vamos lá, ela valoriza uma xícara dessas em 12. Eu não sei qual é a valoração dela, tá? Eu valorizo em 4, ela em 12, o que significa que qualquer transação que aconteça entre 4 e 12 é uma transação eficiente. O que a gente vai ter de diferente são os ganhos de eficiência, né? O que a gente chama de o consumer surplus, or buyer surplus, or seller surplus, ou seja, o ganho de eficiência. Nessa transação, se o preço for 10,
O que acontece? Eu ganhei mais do que a Helena ganhou 2, que é a diferença entre o valor que ela dá, né, e o preço efetivo. Eu ganhei 6, porque é a diferença do valor que eu dou. Então, eu ganhei mais do que ela, mas nós dois ganhamos e houve um aumento de tanto de riqueza individual, porque ela valorizava em 12 e pagou só 10, ela teve um ganho de 2, e eu tive um ganho de 6. E a sociedade como um todo ganhou, porque agora a gente tem o ativo na mão daquele que lhe dá mais valor. Essa é a definição, por excelência, de eficiência. Tá? Essa é uma transação eficiente. O que vem depois são todos os problemas. Por exemplo, externalidades. Acontece o seguinte, acontece que essa... É difícil falar em externalidade em termos de xícara, mas vamos lá. Imagina que essa xícara aqui, de alguma forma, causa algum dano a terceiro não envolvido na transação. Isso é alguma coisa que a gente tem que se preocupar. É difícil falar no caso da xícara, mas, por exemplo, geração de poluição, né, é um problema muito comum de transações. Assim, só. Custo de transação. Imagina o seguinte, imagina que eu e a Helena não nos conhecemos, então ela precisou contratar um advogado para ter certeza absoluta que quando ela fizesse o Pix, eu entregaria a xícara. Aí, se ela que contratou o advogado, esses R$2 dela, talvez já, desses dois, 1,5 já foi para o advogado. Tem que ser remunerado, não é? A simetria de informação, por exemplo, ela acha que essa é uma xícara que cabe 600 ml, mas na verdade ela queria para tomar aquele café aguado de americano, né? Não para tomar um expresso bom brasileiro. Então ela queria um de 600 ml. E ela olhou aqui, olhou de longe, parecia que tinha 600 ml, mas tem 300 ml só. Então não era exatamente a dependência econômica, não é o caso aqui, porque essa é uma transação spot, mas, por exemplo, ela tem um bias de presente. Hoje ela toma muito café, mas ela não sabe que ali na frente ela vai começar a tomar menos café, porque o café tem café em excesso. Então ela não precisa tanto. Tem uma série de questões, né? Por exemplo, sei lá, seleção adversa também, nesse caso aqui é difícil falar, mas imagina que ela não sabe se essa xícara é boa ou ruim, ela sabe que o valor que ela daria, porque a gente tem xícaras iguais, mais fortes na Constituição, menos fortes, então ela não sabe se essa é uma xícara boa ou não. O que ela vai fazer? Ela vai valorar como se fosse uma xícara ruim, mesmo sabendo que metade das xícaras são boas, metade são ruins, ela vai dar o valor da xícara ruim. Isso é um problema que faz com que xícaras boas não consigam ser transacionadas, porque as pessoas vão sempre valorar com base em xícara ruim. É o que o Akerlof falou no problema do mercado de carros usados, a simetria de informação. Percepção de utilidade ex ante contra ex post. Ela comprou a xícara é exatamente aquilo que ela quer, ela acha que ela vai... Antes dela comprar, ela achou que ela precisava muito, mas chegou lá e depois, daqui a 2, 3 semanas, eu não tomo mais tanto café, essa xícara é muito grande, ela é muito colorida, então a utilidade que ela extrai posteriormente ao negócio não é o mesmo. Então são todos problemas que a gente tem no contrato, em alguns contratos de dependência, de relação continuada, alguns mais, contratos spot menos, né? E aí o que a gente quer hoje é, sei lá, compreender melhor a dinâmica e a função do contrato à luz dos diversos fatores envolvidos, tanto os fatores internos da transação, quanto as externalidades, os fatores externos da transação. Então, deixa eu passar para o próximo aqui. Então, vamos começar a falar sobre princípios contratuais, vou falar especialmente sobre o princípio da autonomia privada, os outros são importantes também, mas a gente vai falar mais ao longo do semestre, porque o princípio da autonomia privada é o que está mais diretamente relacionado com eficiência. Começo com uma definição jurídica e vou para a economia a partir daí. A definição jurídica que eu escolhi da Teresa Ancona Lopes, ela disse que o contrato é um ato de autonomia privada apto a criar regras de condutas, o dever ser que, se recepcionados pelo ordenamento jurídico, geram efeitos para os seus participantes. O contrato é um instrumento de autonomia privada.
Em outras palavras, se o contrato é um instrumento de autonomia privada, o contrato é o instrumento pelo qual as partes exercem seu direito de determinar qual feixe de direitos e deveres elas devem constituir. Tá? E daí deriva aquela assunção econômica, né, que as partes conseguem a alocação ótima dos recursos e são senhores dos seus destinos. Eles, contratando livremente, chegam ao resultado, ao melhor resultado para si, atendendo às suas expectativas de utilidade e participando de uma transação eficiente. A assunção também da autonomia da vontade é que ninguém consegue fazer isso melhor do que as próprias partes. Então, não tem, nessa visão autônoma de contrato, não tem ninguém melhor do que as próprias partes para definir quais devem ser suas obrigações contratuais. Quem trabalha com o direito do consumidor sabe, por exemplo, que a gente tem um grande espaço para dirigismo. Muitas coisas não são possíveis no âmbito, muitas estipulações não são possíveis no âmbito de um contrato de consumo, e em relação àquelas que são possíveis, você tem certas regras que fazem com que o consumidor acabe tendo uma interpretação mais favorável. 47 do CDC, você tem práticas comerciais que são consideradas de antemão abusivas. Então, mas numa transação entre partes livres, a presunção é que elas são as melhores defensores do seu interesse, são seres racionais. Essa é outra assunção ou presunção da economia, a racionalidade, né? O que significa que as pessoas tomam decisões pensando na satisfação do seu interesse próprio. Isso não deve ser confundido com aquele egoísmo desumano, né? Mas deve ser apenas deve ser apenas entendido de forma que as pessoas visam a maximizar sua utilidade, né? E obviamente que leva em consideração também o interesse dos outros, a questão, se nós estamos tratando de uma transação de one shot, ou seja, de uma única vez, ou se é uma transação relacionada, leva em consideração outra parte da análise econômica, a teoria dos jogos, ou seja, as reações esperadas em função das nossas ações, e se a gente está tratando de interações reiteradas ou sequenciais de multistágios, os comportamentos que se esperam são uns e assim por diante. Mas a assunção de racionalidade vale e não deve ser confundida com aquela visão de pura ganância. Muitas vezes a utilidade que uma parte quer é poder ajudar outros. Então, por exemplo, você tem você tem motivações altruístas, depende, obviamente, do caso, depende da situação, depende da parte envolvida, né? Bom, mas e aí meu próximo ponto é que se essa presunção de que o contrato é eficiente e maximiza a utilidade e aumenta a riqueza social é assim, por que a gente tem tanta regra limitando a liberdade contratual? Né? E a gente tem tanta limitação à liberdade contratual, seja por intervenção legislativa, o caso por excelência é o caso do direito do consumidor, mas a gente tem também no direito civil uma série de estipulações que são proibidas, né? Você, por exemplo, você não pode ter no direito brasileiro a perda imediata da propriedade de um bem dado em garantia em função do simples inadimplemento, talvez tirando a situação da alienação fiduciária, mas você, por exemplo, você não pode ter a estipulação de que numa hipoteca, em caso de não pagamento, o devedor perde imediatamente o bem. Então, são alguns exemplos de restrições contratuais, né? E a gente vê na jurisprudência, inclusive, aqui uma citação só para contexto, né, do STJ, dizendo que é permitida a revisão de cláusulas contratuais pactuadas diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. A gente pode falar sobre isso, são conceitos abertos, mas que vêm sendo preenchidos por doutrina e jurisprudência, nos dão um pouquinho mais de previsibilidade. Talvez a gente tenha mais previsibilidade sobre o que é
o que cabe dentro do conteúdo da boa-fé objetiva, hoje tenha mais previsibilidade do que tinha lá em 2002, quando a gente teve a mudança no Código Civil, direitos e obrigações. Então, e também aqui, ó, por exemplo, o próprio, outra do STJ, agora falando sobre um contrato no âmbito do sistema financeiro imobiliário, né, quando o ministro, acho que é Sanseverino aqui, disse que um salutar dirigismo contratual que impõe limitações aos negócios jurídicos firmados entre os particulares, né, em função de respeito à dignidade humana. Então, a gente tem aqui... desculpa, falei Sanseverino, mas é Salomão, Luiz Felipe Salomão. Tá? Obviamente, isso é importante que a gente tenha... Opa, desculpa, parei de compartilhar. Errei. Deixa eu voltar aqui. Eu queria a tela cheia. Deixa eu interromper aqui e fazer outra vez. Ok, agora vai. Obviamente, a questão do dirigismo contratual, da intervenção contratual, seja legislativa regulatória, ou seja, ex ante, ou seja, judicial ex post, ou ex biddle, vai variando em função de contexto histórico, vai variando também, obviamente, que o predomínio de uma ideologia mais liberal faz com que contratações tendam a ser mais livres e existam menos regras sobre contratação. O predomínio de uma ideologia mais intervencionista faz com que a gente tenha mais regras e a gente tenha também juízes que acreditem que estão seguindo ou perseguindo ou implementando princípios gerais geralmente protecionistas de justiça distributiva. Depende, obviamente, do contexto histórico também, né? A gente não pode interpretar isso fora do contexto histórico. Então, José Reinaldo Lima Lopes diz, por exemplo, que a gente teve no século XIX, começo do século XX, uma ideologia liberal mais disseminada, né? E aí você tinha liberdade de contrato, isso é alguma coisa que todo manual de contratos vai falar, né, sobre liberalismo contratual, e agora a gente tem, depois, do período entre guerras, a gente passa a ter um pouquinho mais de intervenção, estado de bem-estar social, e uma das características é uma tentativa de limitar a liberdade contratual em função da crença de que grandes fornecedores na sociedade de massa estão numa posição favorecida para obter vantagens, talvez demasiadas em relação a consumidores. A gente pode discutir muito sobre isso ao longo do semestre. A premissa parece equivocada, mas é uma premissa que prevalece, né? Mas o Zé Reinaldo Lima Lopes coloca aqui, por exemplo, que se a gente vai expandir o Estado e o intervencionismo estatal para as relações privadas, ele diz que isso se provou disfuncional e sobrecarrega os juízes ou órgãos aplicadores da lei com uma tarefa de sopesamento de consequências sociais e econômicas que dificilmente poderia ser feito caso a caso e dificilmente poderia ser feita por especialistas em direito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que intervenção judicial que restringe liberdade de contrato pode ter a melhor das intenções, mas muitas vezes os resultados são ruins. Tá? Os resultados são ruins. Um exemplo muito citado na literatura econômica mais recente é a questão do leasing. Não sei se vocês notaram.
o leasing, o arrendamento mercantil, como forma de aquisição, como instrumento jurídico para aquisição de veículos, principalmente, praticamente desapareceu no Brasil. Por quê? E aí o Marcos Lisboa, por exemplo, tem dados sobre isso. Era um mercado de 110 bilhões de reais na década de 90 e hoje é um mercado que não tem 20 bilhões de reais. Por quê? Porque as decisões judiciais que impediam retomada de veículos em caso de inadimplência, com aplicação de princípios genéricos, a teoria do adimplemento substancial veio depois só, e me parece que nesse caso também não deveria poder ser aplicado, mas a gente pode falar sobre isso outra hora. Mas os obstáculos à retomada do bem e a posterior alienação e satisfação do crédito do credor fez com que o negócio jurídico leasing deixasse de ser utilizado ou tivesse sua utilização muito, muito restrita. Qual que é a consequência disso, gente? A consequência disso é que muitas pessoas que poderiam ter tido acesso à aquisição de veículos deixaram de ter esse acesso. Então, você beneficiou, em nome de justiça contratual e outros princípios abertos, alguns consumidores, aqueles que tinham contratos e cujos contratos foram objetos de ordens judiciais para impedir retomada ou para restringir o direito de retomada do bem, mas muitos ficaram sem acesso. E essa é uma consequência, que é o que o José Reinaldo está falando aqui, é uma consequência que os juízes não conseguem ver. Os juízes não conseguem entender, mesmo aqueles que têm a noção de que uma intervenção judicial, num caso específico, pode dar uma sinalização. Lembra que a gente falou de sinalização? Precedente para a economia é sinalização. Você está alterando uma regra de mercado, uma regra jurídica que é importante. Então, deixaram de ter. É claro que é mercado. E mercado é ambiente de troca de informações. E é claro que continuamos a ter financiadores dispostos a fazer, mas provavelmente a uma taxa de juros maior, porque o risco se tornou maior. E é claro que a gente teve também financiadores que continuaram vendo um benefício em fazer essa operação, mas aí buscaram uma outra forma jurídica. Qual é? A alienação fiduciária. Então, a gente tem o contrato de alienação fiduciária substituindo o contrato de arrendamento mercantil. Por quê? Porque o contrato de alienação fiduciária tem regras que foram consideradas mais claras, e aí, obviamente, que a sociedade é complexa, e é claro que quem tem interesse faz pressão nos seus legisladores para novas regras. A gente tem a 10931, um exemplo, né? 10931, que trata disso, trata de outras questões, por exemplo, a mesma questão de instrumentos de crédito, né? Na própria 10931. Você tinha uma série de discussões que dificultavam às instituições financeiras recuperação de crédito em determinados elementos, cédula de crédito, várias teses. O que aconteceu? Vem aí um novo título em que a lei especificamente diz que praticamente não dá para discutir nada, a cédula de crédito bancário pela 10931. Então, deixar para os juízes essa tarefa de intervenção é muito complexa, porque por melhor que sejam as intenções, muitas vezes eles não têm condição de sopesar, de perceber e de medir as consequências. Aliás, medir é uma coisa muito difícil no direito brasileiro. Tem muito pouco dado, né? Eu tento trabalhar com pesquisas empíricas, mas é muito difícil ter acesso a dados de qualidade sobre isso, sobre as consequências econômicas das decisões judiciais. É muito difícil. É muito na base do achismo ou na base da aplicação da teoria, que às vezes a prática às vezes não responde exatamente à previsão da teoria. Por quê? Porque tem muitas variáveis envolvidas. O Henry Ben Shahar, da Universidade de Chicago, ele e outros pesquisadores tem alguns estudos, a Florência Marota Vurgler tem alguns estudos que medem, por exemplo, modificações causadas no mercado de financiamento de cartão de crédito, ou de concessão de crédito mediante cartão de crédito americano, quando teve uma mudança muito grande em 2009, né, o Credit Card Act, em resposta àquela crise de 2008 do superendividamento americano,
e foi considerar, essas mudanças foram super intervencionistas, restringindo a liberdade das administradoras de cartão de crédito, que passaram a ter várias práticas proibidas, e a gritaria do setor econômico foi muito grande, das indústrias, dos agentes econômicos foi muito grande, dizendo que isso ia significar um aumento gigantesco de juros do cartão de crédito, e não aconteceu isso. E eles explicam por que a prática não respondeu à previsão da teoria, porque tem variáveis não consideradas, tá? A gente, até um tema interessante, se alguém quiser falar isso, a questão é muito difícil você entender todas as variáveis e considerar. De qualquer maneira, quem está trabalhando com regulatório sabe que é melhor tentar e fazer o melhor possível do que simplesmente jogar uma medida no mercado aí sem análise de custo-benefício, sem análise de impacto regulatório. Tá? Bom, outra coisa interessante também que eu acho importante falar é que é errado. A literatura contratual geralmente faz essa divisão como se fosse estanque. Até a Primeira Guerra Mundial era liberalismo pleno, podia tudo em termos de contrato. Depois começou a ter um Estado intervencionista que não pode mais. E a verdade é que não é essa. A verdade não era exatamente essa. Mesmo no século XIX, mesmo o Código Civil Napoleônico, mesmo o Código Civil de 1916, que é considerado um código, né, o código Bevilacqua, que é considerado um código muito, muito liberal, mesmo assim, a gente tem essa situação segundo a qual, olha, a verdade é que, mesmo assim, a gente tinha situações onde havia proibição de práticas contratuais. A gente pode dar um exemplo mais comum, que é, por exemplo, as leis de usura, que se tem ao longo da história leis proibindo, né, prática de juros significativos, mas o fato é que na teoria econômica liberal predominante no século XIX, começo do século XX, o mercado é livre porque ele é visto como um bem instrumental. Tá? Eles não mas quando a gente tinha, por exemplo, clamores sociais, você tem a intervenção governamental, tanto ex ante quanto judicial, tanto legislativa regulatória quanto já tinha antes, tá? Então, quando as práticas de mercado conflitam com uma visão, esse clamor social por uma mudança, as teorias do mercado livre cediam. Os Estados Unidos tem um exemplo muito interessante, se alguém quiser olhar depois, que são os Minnesota Moratorium Cases, né, os casos da moratória de Minnesota. O crédito imobiliário, depois da Grande Depressão, o crédito imobiliário para o setor agrícola, a gente tinha as hipotecas das propriedades e muitos agricultores não conseguiram pagar suas hipotecas em função da Grande Depressão americana. O estado de Minnesota editou uma lei muito parecida com essas que a gente ouve falar aí mundo afora, em função da pandemia, dizendo o seguinte: fica suspenso por 2 anos o direito de retomada de propriedade, né, o direito de execução da propriedade, né, das hipotecas. Isso chegou na Suprema Corte, lembrando que nos Estados Unidos a Constituição americana expressamente fala em liberdade de contrato, freedom of contract, no artigo 2º, e a Suprema Corte americana diz o seguinte: olha, as leis de Minnesota são legais, dado o contexto, elas de fato impactam a liberdade de contrato, mas esse tem que ser entendido no contexto. Então a gente sempre teve mesmo num ordenamento jurídico tido como liberal, como americano, que tem na Constituição a previsão específica de liberdade de contrato como um direito fundamental, a gente tem situações em que houve intervenção governamental e restringindo direitos livremente pactuados, e foi considerada constitucional, né? Os Minnesota Moratorium Case. No Google tem acho que 3 ou 4 decisões da Suprema Corte da mesma época tratando dessa situação. Então sempre teve essa, sabe? Sempre teve, não é estanque, sempre teve essa possibilidade. O que tem o que a gente tem a prevalência, mais prevalência
dessa visão liberal, com menor intervenção, e mais prevalência da visão intervencionista. Tá? Alguns problemas e críticas da plena liberdade de contrato. Né? Qual é a crítica aqui? A crítica é que o princípio da liberdade de contratar é insensível a diferenças em riqueza, status, posição, poder. Isso faz com que o exercício das escolhas contratuais seja um mito para aqueles que são dependentes, hipossuficientes, fracos e desapossados. Tá? Na literatura jurídica, o princípio da liberdade de contrato é atacado por ignorar a concentração de riqueza, que essa concentração de riqueza distorce o processo de mercado, reduz o direito de consumidor e trabalhador. A gente pode falar desde concessão de créditos a juros excessivos, não quero falar abusivos, porque quando eu falo em abusivo já estou pressupondo a ilegalidade, mas vamos lá, juros grandes até, por exemplo, condições gerais de uso de acesso a aplicativos de rede social que basicamente te dão acesso a uma grande parte dos seus dados, a sua intimidade. Então, essa é a crítica, né? Essa é a crítica que se faz. Olha, e você não tem realmente uma liberdade de contratar, por exemplo, com o Facebook, porque o Facebook ou o Instagram, porque eles são os grandes players de mercado, e ou você aceita as condições de uso, ou fica de fora. Então, não há livre negociação. Essa é uma discussão que eu sinceramente acho que já está até ultrapassada, porque simplesmente a gente sabe que na sociedade de massa não haveria como se discutir a questão da liberdade de negociação, mas o que se diz é que, olha, bom, nesses casos não há verdadeira liberdade, a gente então tem que fazer uma interpretação mais restritiva dessas cláusulas, porque a opção, na verdade, não é uma opção de contratar livremente, é apenas uma opção de entrada ou saída, uma opção binária. Ou eu aceito, ou eu não aceito. E ao não aceitar, eu fico alijado de participar de um mercado. Meus amigos não conseguem falar comigo, ninguém sabe como eu estou feliz vendo o pôr do sol na beira da praia, naqueles stories, esse tipo de coisa, eu acabo me tornando, em maior ou menor grau, um pária social. Né? Então, essa é a discussão, um dos argumentos. E aí vem os argumentos sobre intervenção contratual, porque já se sabe que realmente não existe essa liberdade no sentido mais clássico de plena informação, plena autonomia, mercado de concorrência ótima. A verdade é que, em termos de rede social, se a gente não tiver o nosso perfil no Facebook ou Instagram, a gente não tem muita outra opção. Vocês que são mais jovens talvez possam fazer umas dancinhas no TikTok. Para mim, eu estou fora desse mercado, né? Mas no Instagram e no Facebook a gente consegue se comunicar, expressar opiniões pessoais, saber o que os nossos amigos estão fazendo, saber o que o crush ou a crush está fazendo. Então é importante. E você, em troca disso, você não paga nada em termos pecuniários, mas o que se diz, e que se diz com razão, é que quando não há preço monetizável, o preço é você, o preço é o acesso aos seus dados. Tá? Nada nunca é gratuito, nesse caso você está pagando com os seus dados. E aí isso gera as premissas para o intervencionismo. Né? Por que a gente tem leis de proteção ao consumidor? A gente tem, de forma geral, leis de regulação de contratações, mas especialmente a gente vai ver que esse intervencionismo, esse protecionismo é maior em se tratando de contratações com o consumidor. Né? A gente tem, por exemplo, aqui a definição do Frebe e do Potler, que diz que leis de proteção ao consumidor são elaboradas para realinhar os incentivos dos produtores com as metas dos consumidores, evitando certos tipos de comportamento, publicidade enganosa, e obrigando a outros comportamentos, como revelação de informações. Né? A Jennifer Martin, quando faz a crítica dela à reforma do Código Comercial Uniforme americano, que deixou de tratar consumidores como sujeito específico de direito,
Existem leis nos Estados Unidos, inclusive leis federais, que falam de consumidores, mas o Código Comercial americano, que é a lei geral de contratações deles, não apenas entre empresários, é a lei sobre contratos, de forma geral, de abrangência federal, não fala em consumidor, fala em partes, fala em comprador, vendedor, mas não fala em consumidor. E ela diz aqui nessa crítica que ela fez, diz que os governos têm que fazer ajustes porque o campo de jogo não é igualitário, tá? Não é que todos os consumidores sejam incapazes de proteger seus próprios interesses, ou mesmo que vendedores fortes sempre dominam e nunca fazem concessões aos interesses dos consumidores. O problema é que a natureza do moderno mercado de consumo envolve transações rápidas nas quais os vendedores não têm nem tempo nem vontade de negociar individualmente com cada comprador, e ela não falou aqui, mas também os compradores também não têm nem tempo nem interesse de negociar individualmente com os vendedores, tá? E por isso é que a gente tem que ter os interesses dos consumidores com algum grau de proteção do sistema jurídico. Tem alguns estudos, principalmente do Omri Ben-Shahar, sobre o mito da oportunidade de conhecimento prévio do contrato, onde ele demonstra que, olha, sinceramente, pode colocar, por exemplo, o direito francês tem o délai de réflexion nos contratos financeiros, os contratos de financiamento. Todo contrato com consumidor de concessão de crédito na França, o consumidor tem o direito de se arrepender se em 7 dias devolver o dinheiro para o banco. Não cobra juros nenhum, tá? Ele tem esse délai de réflexion. E, tudo bem, é interessante, em alguns casos, certamente ajuda o consumidor. Mas o fato é que, se você colocar o contrato de consumo, aquela coisa grande, cheia de terminhos, né, o consumidor não vai ler. Tá? Eu mesmo sou um que eu só li termos gerais de uso, contrato de licença de usuário final, para propósitos acadêmicos, para falar sobre cláusulas. Como consumidor mesmo, eu sei que eu tenho que assinar, porque não dá para negociar, eu só li para propósitos acadêmicos. Tá? Se alguém perguntar, eu não conheço ninguém que já leu um contrato de licença de uso dos aplicativos da Apple. Eu já li, foi um saco, mas eu li para propósitos acadêmicos. Não li para comprar um telefone, não, tá? Não, então eu li para propósitos acadêmicos para ver as cláusulas. E a literatura vai toda nesse sentido, porque o consumidor não está interessado no contrato, ele quer o produto. E ele tem expectativas sobre o uso desse produto. Então, por isso também, e a gente vai poder falar sobre isso nesse semestre, é que a onda do futuro em termos de proteção do consumidor não é mais informação, é melhor informação sobre os pontos salientes que realmente interessam do contrato. Tá? Adiantando um tópico, o que geralmente interessa? Preço. Preço é a cláusula saliente. Né? O que é saliente? O que é saliente? Saliente é aquilo que salta aos olhos. O que salta aos olhos? O que tem que estar claro? Preço. É uma das coisas. Que mais que tem que estar saliente? Riscos significativos. Tá? Se você vai operar algum produto que apresente algum risco significativo, o risco significativo tem que estar saliente. O que mais tem que estar saliente? Condições mínimas de uso, aquilo que você não pode fazer, porque senão o negócio quebra, alguma coisa nesse sentido. Tá? No mais, manuais com 80, 90, 100 páginas sobre uso são interessantes, mas ninguém vai ler. Mas ninguém vai ler. E não é irracional não ler. O consumidor valoriza o tempo dele e ele tem uma expectativa diferente. A expectativa é um uso adequado, seguro do produto ou serviço. Tá? Fala, João Gabriel. Professor, vamos lá. Fiquei com uma dúvida nessa linha, queria saber qual que é o posicionamento do senhor. O senhor acha que, então, os contratos de adesão, eles são mais eficientes, ou são eficientes por satisfazer o interesse das partes, ou eles não seriam reputados como eficientes em virtude de eventual assimetria de informação, ou até não livre pactuação dos termos, etc.? Vamos lá. Depende de uma série de fatores. Primeira coisa, existe um mercado competitivo? Porque se tiver um mercado competitivo,
o consumidor acaba obtendo uma certa proteção. O que se diz é que o maior direito que você pode dar ao consumidor é o direito de saída. Então, você tem um mercado competitivo, você tem o direito de saída. É maior proteção ao consumidor, maior incentivo ao fornecedor. Por exemplo, telefonia celular. É um mercado no Brasil hoje razoavelmente competitivo. Dizem-se que todos são ruins, todos os operadores brasileiros são ruins, mas são ruins de maneira desigual. Se a TIM está ruim demais para você, você pode sair para Vivo, pode ir para Oi, pode ir para Claro. E esse é o maior direito. Então, primeiro cenário, você tem um mercado competitivo ou não tem? Porque se você tem um mercado competitivo, quanto mais competitivo, mais favorável tende a ser o contrato ao consumidor, mais tende a atender o consumidor. Essa é uma situação. Segunda situação é aquela que você tem, por exemplo, a maneira como o consumidor está exposto a risco. Vou te dar um exemplo dos contratos eletrônicos. Tá? Uma discussão muito grande hoje em dia na literatura é contra o uso dos chamados dark patterns, padrões obscuros. O que é isso? São técnicas pré-contratuais em que você faz as suas escolhas, geralmente pode ser feito no papel também, mas geralmente é feito em contratação eletrônica, onde você tem acesso a caixinhas de checagem, dizendo aceita, não aceita, escritas numa linguagem que te causam confusão. E você acaba achando que está escolhendo uma coisa e está escolhendo outra em função da linguagem. Essa é uma prática odiosa, por exemplo, e contra essa prática que a gente devia até tentar ter Senacom aí se insurgindo, mas eu tenho visto pouco isso. Isso hoje é uma preocupação mais da literatura do que na prática. A gente tem hoje, eu acho pelo menos que a gente tem hoje, em Código de Defesa do Consumidor, uma boa moldura contratual, com as proibições, proibições específicas de cláusulas e práticas contratuais abusivas, e com os princípios que orientam a interpretação do contrato, do que pode, do que não pode, e naquilo que pode, como deve ser interpretado. Eu acho também que, como eu disse, mais informação talvez não seja o caminho para a proteção adequada do consumidor, e sim melhor informação. Tem muitas situações que o consumidor, mesmo com acesso a toda a informação, ou não compreende, porque é uma informação muito qualificada, muito técnica sobre questões financeiras, ou não dimensiona, ou age sobre o impacto de um viés de presente, ou um viés otimista. Por exemplo, vou te dar um exemplo, no Brasil acaba sendo assim, mas não tem uma obrigação legal que seja assim, nos Estados Unidos tem uma obrigação legal que seja assim. Nos Estados Unidos, os contratos de hipoteca têm que ter uma cláusula obrigatoriamente em destaque, em negrito ou maiúsculo, dizendo que o consumidor fica sabendo que a capacidade dele de arcar com prestações futuras, declara saber que a capacidade de arcar com prestações futuras depende de uma série de fatores, como a sua capacidade de manter-se empregado, os juros poderão ser, se forem ajustáveis, poderão ser maiores, as parcelas podem, inclusive, serem superiores, o saldo devedor pode aumentar, sua capacidade produtiva no futuro pode... Ou seja, o consumidor declara que ele tem ciência de que uma série de contingências futuras podem acontecer. Sem essa declaração, o contrato não é válido. Mas o que significa essa declaração? O cara está lá, ele consegue pagar a primeira parcela, ele quer a casa. Você acha que ele vai parar para pensar e dizer assim, peraí, mas pode ser que daqui a 7 anos eu esteja desempregado, e aí eu não vou assinar esse contrato? Então o que ele precisa saber é o seguinte, olha, a parcela é tal, você tem que levar em consideração que para pagar essa parcela, outras necessidades podem sofrer, então veja se isso cabe no seu orçamento,
talvez, por exemplo, talvez uma medida complementar do tipo, você tem direito a um curso de educação financeira, faça muito mais sentido do que simplesmente declarar esse tipo de coisa. Então, João Gabriel, não sei se eu respondi, mas depende muito, sabe? Depende muito de cada conjunto de circunstâncias, situações de cada mercado, se é competitivo, se não é, quais são os elementos salientes do contrato. Não sei se respondi. Não, respondeu sim. Obrigado, professor. Imagina. E aí, a gente está quase acabando, né? A outra premissa aqui, né, que justifica a proteção é a assimetria, mas essa premissa, ela é verdadeira. É claro que a gente tem um fornecedor que sabe mais do que o consumidor sobre características do produto, características do serviço, é óbvio, né? Mas isso vale também entre contratações empresariais. Sempre tem uma das partes tem mais informação do que a outra. Isso não é em si um problema. Isso é apenas um dado da vida que deve ser considerado na formulação de políticas públicas do consumidor, e já é, né? E já é quando se exige informação adequada, tá? Eu estou indo para a minha conclusão da nossa conversa de hoje, e a conclusão é no sentido de que as premissas de proteção são válidas, são justificadas, mas elas não afastam outras que também devem ser ponderadas, que notadamente, o consumidor ainda é o melhor decisor, né, o melhor tomador de decisão e juiz sobre o que atende seu interesse, e que se a gente expurgar cláusulas contratuais que ofendam a ordem pública, e desde que o consumidor esteja dotado de informação adequada, a sua manifestação de vontade deve ser preservada. Eu até escrevi sobre isso, escrevi um artigo que se chama Em Defesa da Liberdade de Contrato nos Contratos de Consumo, onde eu digo que, se não houver uma previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, a interpretação das cláusulas contratuais, obviamente naquelas de dubiedade favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, mas se não houver dubiedade, a abusividade em abstrato só deve ser declarada de uma maneira muito, muito restritiva. Eu explico por quê nesse artigo. E meu ponto central é que, mesmo no contrato entre partes desiguais, e mesmo que uma das partes se beneficie com uma imperfeição de mercado, por exemplo, um monopólio, uma concentração de poder econômico, as partes ainda estarão melhor em termos de atendimento à sua utilidade, se expressarem livremente sua vontade, tá? E por que sairão melhor? Porque aumentam a sua utilidade mediante a alocação do recurso, do bem, do objeto da contratação para aquele que lhe dá maior valor, tá? Aqui eu menciono que, no momento inicial, ambas as partes têm forte convicção de que aumentarão sua utilidade, é o que a gente já falou no começo, e a transação é eficiente, e por isso, se ela for eficiente, especialmente se ela for eficiente de Pareto, ou seja, se as duas partes se beneficiarem, não necessariamente em condições iguais, e aí só para explicar o que é eficiência de Pareto, é quando numa transação ninguém perdeu. O exemplo aqui que a gente falou da xícara, eu ganhei mais do que a Helena, mas nós dois ganhamos, porque ela ganhou 2 unidades de utilidade, a partir ela valorizava, o valor que ela dava era até 12 e ela comprou por 10, o valor que eu dava era a partir de 4 e eu vendi por 10, nós dois ganhamos, eu ganhei mais, tá? Mas isso, a princípio, não autoriza o judiciário a intervir no contrato para dividir os ganhos. Tá? Nós dois ganhamos, essa é uma transação eficiente. E um problema que a gente tem é que é simples e fácil de aceitar que os contratos negociados livremente são eficientes de Pareto, implicam uma melhora de Pareto, mas a gente tem uma situação em que é mais difícil de aceitar, né, que essa ideia de contrato eficiente, contrato que os dois ganham, valha também para contratos de adesão, contratos de massificados, contratos de consumo, em que a única opção da outra parte é contratar ou não contratar. Isso justifica, como a gente viu, proteção, intervencionismo,
E a questão lançada sobre esse paternalismo contratual, né, o dirigismo tanto ex ante legislativo e regulatório quanto ex middle, durante a relação contratual por intervenção judicial, é um problema, a gente pode chamar isso de esse conjunto de um paternalismo contratual, e a questão de fundo ok, os sistemas jurídicos fazem esse paternalismo contratual. A nossa base aqui mas será que a gente pode sempre e isso seria justificado, esse paternalismo seria justificado, porque a gente nem sempre pode confiar que as trocas que parecem refletir as preferências atuais das partes realmente atendem seus melhores interesses, né? Mas aí tem a pergunta secundária. Ainda que a gente ache que, olha, a intervenção judicial, a intervenção legislativa, o dirigismo contratual leva a melhores resultados para a parte mais fraca, para o consumidor, a pergunta secundária será que faz sentido acreditarmos que o julgamento da coletividade, e aí no caso, por exemplo, um juiz fazendo uma ponderação de valores para revisar uma parcela contratual, para intervir numa relação contratual, leva a um resultado melhor do que deixar a livre vontade das partes prevalecer? Então, são essas as questões que a gente tem. Resposta para elas é o que a gente vai buscar ao longo desse semestre, e é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Tá? Vamos... Alguma consideração, alguma colocação sobre essa nossa conversa de hoje? Só para a gente deixar muito claro, gente, vocês são mais do que bem-vindos, vocês são desafiados a, o tempo inteiro, fazer intervenções para a gente conseguir alcançar o melhor resultado possível, para a gente ter uma maior informação. Às vezes, alguém está com uma dúvida que eu não percebi, que eu não estou abordando ali, mas, de repente, é o que faz a conversa se tornar mais interessante. Tá? Então, a gente vai lembrar que nas próximas conversas, que a gente quer bastante participação de vocês o tempo inteiro, trazendo as experiências específicas, mas também simplesmente dúvidas. O que eu quero combinar com vocês, eu vou até parar a gravação agora, tá? Vou parar a gravação, porque a gente vai voltar para... Vou interromper o compartilhamento e vou parar a gravação, a gente vai voltar à nossa parte administrativa aqui.